tem um histórico de ser um alimento extremamente saudável, de estar contido em populações que são saudáveis, tipo Mediterrâneo e tudo mais, né? Os orientais comem muito peixe. E a gente pensa, nossa, então peixe tem que estar na alimentação. Tem lá a prescrição de sociedades nutricionais. Não, o peixe, alimento saudável. Gente, a gente tem que estar sempre atualizado e principalmente, né, fazer escolhas com base naquilo que a gente tem hoje, não com aquilo que a gente tinha no passado. Exato. Bora contextualizar. Infelizmente, nós humanos criamos aí, desde da Revolução Industrial, da Revolução Verde na agricultura e tudo mais, nós criamos um absurdo de substâncias sintéticas, né? Toda essa exploração, inclusive tecnológica, e a própria Revolução Industrial, mineração, a gente começou a tirar minérios lá do subsolo, a Revolução Tecnológica, vários metais pesados. Sim. A agricultura que a gente faz hoje, que é uma agricultura que não tem nada de verde, né? Uma agricultura tóxica, cheia de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos. Nossa, Lê, por que você está falando isso com relação a peixe? Porque todos esses poluentes, esses metais pesados, eles acabam indo naquilo que é fluindo no fluxo, naquilo que é o solvente universal, que é a água. A água. E os peixes… Onde é que eles moram? Moram na água, né? Então, ou seja, a gente tem que atualizar as nossas verdades. Isso. Porque de tempos em tempos tem que atualizar. Atrás, né? Não dá pra gente querer viver que nem o homem da caverna. Não tem como. Lá atrás, talvez na época da minha bisavó, o peixe branco, bonitinho, ele poderia ser rico em vários minerais, baixo teor de gordura e zero poluentes. Claro. Só que hoje, você está comendo um alimento que mora num ambiente contaminado. Exato. E hoje a gente tem estudos, inclusive eu dou aula sobre isso, da capacidade desses poluentes, que a gente chama de poluentes persistentes, se acumularem em tecidos. Então o peixe que está lá filtrando aquela água cheia de metais pesados, de agrotóxicos, de substâncias, de medicamentos, substâncias de limpeza de casa, de indústria, tudo aquilo lá. Tudo. Vários, o plástico, microplástico. Sim. Tudo aquilo lá se acumula na carne do peixe. E outra coisa, além de se acumular na carne deste peixe, vai se acumular na cadeia alimentar deles. Na cadeia alimentar inteira. O último vai ser o mais contaminado de todos, né? O que comeu os outros menorzinhos. E quem come o que comeu os outros menorzinhos vai acumulando mais ainda. E quem que é? Quem é o topo da cadeia alimentar? Então, ou seja… Para com esse pensamento, né? E principalmente essa história lúdica do peixe. Acabou. Deu, Esse gente. é o primeiro ponto. Não. Segundo, grande parte dos peixes hoje que nós consumimos são peixes de criação, da piscicultura, tá? Porque tem muita gente querendo comer muita coisa, então não dá mais para ficar também como era antigamente, com o anzol. O pescadorzinho lá, com o anzol um anzolzinho. e com a varinha. Então, não. ou seja, hoje os peixes são provenientes de duas fontes. Fonte 1, né? As pisciculturas, essas grandes criações em peixes aglomerados. E do que se alimentam esses peixes? Gente, de ração que vem dessa monocultura que a gente fala. Monocultura. Do grão modificado, do grão com um monte de agrotóxico, soja, que passa milho, por processo industrial. Exato. Que tem um monte de outras substâncias adicionadas. Enriquecidos, inclusive com vitaminas e minerais, porque aquela forma que eles vivem, essa alimentação não é a correta deles. Não proporciona o que eles precisam. Né? Além disso, para viver aglomerados, antibióticos. Exato. Tá? E isso é persistente e se mantém nas carnes. Então, você está comendo um alimento, um animal que não tem nada de natural. Não viveu a cadeia alimentar natural, não teve contato com a alimentação natural. Ou seja, você está comendo um alimento praticamente modificado. Ah, mas eu só como peixe de oceano e de mar. Bom, você está também comendo um peixe que vive em águas poluídas. Isso. Ah, mas a água do Alasca já tem detecção de metais pesados, né? Então, ou seja, existe, isso é fato, não é algo que a gente consegue dar uma faxinada. Não. E segundo, eu acho que é uma questão também, eu acho que se a maioria aqui ou não, se não assistiu, eu recomendo que assista Seaspiracy. Esse documentário é incrível. Um documentário que mostra essas grandes redes de arrasto que estão trazendo, tirando grande parte das populações dos oceanos que também estão se mostra esgotando. Que a gente não existe pesca legal. Exato. Não existe. Não tem ou seja, aquela coisa lúdica do pescador praticamente não existe. Do barquinho mais. bonitinho no meio do mar, não existe. São grandes uma cadeias. Rede gigante que arrastaria prédios e ela não arrasta só os peixes também, ela arrasta todo o ecossistema. Então aquele ecossistema vai ficar mais destruído ainda, né? Vai ter menos nutrientes ainda ali e ainda vai levar outros animais que não tem nada a ver com os mamíferos marinhos, as tartarugas que a gente acha, o golfinho que a gente acha fofo. Ama.
né? Vai todo mundo nessa rede. Então, enfim, 40% daquilo que essas redes pescam, eles consideram de pesca indesejada. Então, você está promovendo uma devastação de oceanos. Então, não dá para todo mundo comer o peixinho, o pescado dessa forma, tá? Do ponto de vista de nutrição também, hoje eu participei de um evento junto com o pessoal de ONGs, defensoras dos oceanos, recentemente. E eu fiquei indignada que eu soube que o peixe mais consumido no Brasil é o salmão. Não é o peixe da nossa costa. Porque as pessoas ficou famoso correlacionam o salmão com algo saudável. Gente, vamos tirar essa carapuça e vamos enxergar o salmão como ele é. Hoje, mais de 95% do salmão, mais de 98% do salmão consumido no Brasil vem do Chile, de piscicultura. Tá? Que tem esse monte de poluentes, tem essa questão… nem laranja naturalmente é. Exato. Não tem o ômega 3 que teria, porque ele não come a alga, né, o fitoplâncton, que é quem produz o DHA, tá? Que todo mundo come, mas peixe tem ômega 3. Não tem mais, tá? Tem uma pequena quantidade, porque na ração desse peixe, desse salmão de cativeiro, além da soja, do milho transgênico, você tem aquela sobra de 40% da pesca indesejada, vai virar a ração para esse peixe também. Então, mais uma vez, a gente tá comendo indiretamente um suplemento. Exato. Tem ali, o bicho foi suplementado também, ele não tá comendo o que ele realmente deveria comer para produzir o que ele deveria ter dentro dele, e a gente come a cor desse salmão que deveria vir da xantina, que vem dos crustáceos que ele deveria comer, vem de corantes. Isso. Tá? Então, ou seja, tá longe de ser saudável. Tá longe de ser saudável. Tá? E com relação ao ômega 3, a gente sabe que hoje a gente tem outras fontes. E tá? muito melhores, e fontes que a gente vai absorver melhor. Como o chia, a linhaça, as leguminosas, as nozes, que numa dieta adequada, e obviamente que tem esses alimentos no dia a dia, a gente consegue bater essas metas. Não tem nem que ter uma preocupação, né, muito grande. Nossa, eu preciso disso aqui todos os dias. Os alimentos, eles vão ter em maior ou menor quantidade. Folhas verdes também vão ter uma boa quantidade. Tudo vai depender do quão bem o teu corpo tá funcionando pra te pegar aquele ômega 3 e transformar ele na substância ativa. Exato. E aí também entra um ponto muito importante, que hoje em dia a grande maioria das pessoas nem faz uma boa conversão, porque a gente come muito ômega 6. Tá principalmente nos industrializados, né? Bolachas, enfim, alimentos que estão lá no mercado dentro do pacotinho que a gente adora comprar. Óleos adicionados e tudo mais. Então tem uma questão aqui que é uma revisão geral da alimentação para a gente poder suprir essa necessidade. E se você é gestante e tudo mais, se você eu preciso prestar mais atenção no meu ômega, a gente já tem suplementos de alga hoje. Tranquilamente. A alga é quem faz realmente o DHA. Isso. Né? Então, nem peixe. Ninguém precisa de peixe, porque tem várias outras fontes de proteína, né? A gente tem outras fontes, por exemplo, tem que falar, precisa por causa do iodo. Gente, o sal do mundo não faz sentido ser pelo iodo. Iodado, né? Ou seja, ninguém vai ter que consumindo sal. O pão que tu come da padaria tem um monte de iodo. Tem um monte de iodo. Então, ou seja, porque é a única fonte de iodo, porque é do mar. Gente, mas a gente já tem isso suplementado. Não, desculpa. E vem da alga, né? Primariamente vem da alga. Então, ou a gente pode consumir mais algas, que a gente não tem muita mania e elas são ótimas, ou só o sal ali já tá tranquilo. Não tem preocupação nenhuma. Não existe nenhum nutriente essencial que a gente não tem em fontes vegetais que existam no peixe. Pelo contrário, quando a gente come o peixe, a gente recebe uma carga de toxinas por conta da poluição que nós criamos nos oceanos. Então, ou seja, se você tá pensando realmente na sua saúde, come linhaça, come chia, come nozes, diminui o consumo dos outros óleos, né? Dos industrializados, e seja feliz. E hashtag nem peixe. Nem peixe.